Paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Hoje vamos falar a respeito um pouco do plano de salvação, que Deus nos concedeu através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Vamos tentar explicar bem resumidamente, em poucos minutos aqui o plano de salvação. Não vou conseguir entrar em muitos detalhes, porque a Bíblia é o plano de salvação de Gênesis a Apocalipse, Então vou tentar falar aqui bem resumidamente. Talvez algumas partes irá faltar, mas aí vocês comentem no vídeo alguma coisa importante que eu deixar de falar. Bom, primeiro, Deus cria o ser humano, a sua imagem e sua semelhança, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus vai e faz Adão e faz Eva. Depois que Deus faz Adão e Eva, Satanás vem e tenta primeiro Eva, e assim Eva, tendo gerado e consumado o pecado, ele vai e convence Adão a pecar também contra Deus. A consequência do pecado foi o que? A separação, rompeu o elo que ligava o ser humano para com Deus. E daí o ser humano tem que fazer sacrifícios, holocaustos, matar cordeiros, para que os seus pecados fossem encobridos diante de Deus. Usar essa lâmpada aqui que eu estava usando aqui, os pecados do povo de Israel eram apenas encobridos, digamos assim, da presença de Deus, Então, mas por que deveriam haver derramamento de sangue? Por que deveriam matar cordeiros, Por que esses animais deveriam ser mortos? Por quê? Porque o ser humano pecou contra Deus e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para o ser humano não ser morto, para que Deus não matasse o próprio ser humano, então Deus ordena para que o povo de Israel, faça sacrifícios a ele, desde muito antes, da nação Israel se tornar uma nação. Já desde os tempos de Adão, de Caim, Abel, já existia sacrifícios, Assim que Adão saiu da presença de Deus, os sacrifícios deveriam ser feitos por remissão dos seus pecados. Então, por que tem que ter derramamento de sangue? Porque no sangue há vida, no sangue há vida. Então alguém precisa ser morto para pagar pelo meu e pelo seu pecado, Então no tempo do Antigo Testamento deveria de ser cordeiros, Daí Jesus Cristo vem e morre no meu e no teu lugar. E o sangue puro de Jesus Cristo, ele não só encobre os pecados da face de Deus diante de Deus, mas sim apaga os nossos pecados diante de Deus. Então o mérito que estava sobre Cristo, a justiça de Cristo, a bondade de Cristo que estava nele recai sobre nós. Nossa maldade, toda a nossa injustiça que nós cometemos, todos os nossos pecados recaem sobre Cristo. Os pecados da humanidade inteira, desde Adão até o último ser humano que irá viver na terra, todos os pecados, todos os nossos erros, nossas falhas caem sobre Cristo. Nós que éramos injustos, malditos, diante de Deus, somos feitos benditos diante de Deus por causa do sangue de Jesus. E Jesus, ao morrer naquela cruz, se tornou maldito naquele madeiro diante de Deus, porque todos os pecados do ser humano estavam caindo sobre Jesus Cristo. E com isso a ira de Deus é satisfeita com o sangue de Jesus. Por isso que Jesus veio e derramou o seu sangue, porque Jesus, Deus, metaforicamente agora falando, assim, eles olham para a terra e não enxergam ninguém, digno de ser morto, não tem um ser humano. A Bíblia diz que não há um ser humano sequer que não tenha pecados, então não tinha ninguém digno de morrer, pelos pecados de toda a humanidade. Então o próprio Deus tem que morrer pela sua criação. E por isso nós estamos aqui hoje podendo falar desse amor, do sangue de Jesus Cristo que um dia se entregou por nós. E por isso que hoje a gente não precisa mais voltar àqueles rituais, aqueles holocaustos que o povo de Israel fazia, aqueles holocaustos a Deus, matar o cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto na cruz, no meu e no seu lugar. Que você pense nisso esta noite, fique com esta reflexão.
venha meditar nela, no amor de Cristo, né? Claro, tentei falar muito resumidamente aqui em apenas 5 minutos, mas que nós venhamos a pensar, né, que nós não temos mérito nenhum, o mérito é todo de Cristo e nós devemos tudo a Ele, né? Se um dia Ele morreu por nós, então que agora nós venhamos a viver e morrer também por Ele. Um grande abraço, Deus abençoe e valeu!